Boa. Lembrei. Eu que lembrei, não acredito, eu nunca lembro. Oficialmente, boa noite, gente. Bem-vindos ao encontro de práticas de liderança deste mês de janeiro, em que a gente vai falar, né, sobre esse tema. Falar não, na verdade a gente veio aqui para botar a mão na massa e olhar de que forma que a gente pode, né, contribuir mais para transformar aquilo que a gente intenciona, independentemente de ser um projeto profissional ou pessoal, transformar isso em realidade na nossa vida. Seria A muito gente legal, desculpa, Jean, mas já pode falar lá. enquanto a gente vai apresentando, ouvir vocês o que que chamou a atenção desse encontro, qual que é a expectativa de vocês, por que que vocês vieram aqui para esse tema, se tem alguma intenção específica que vocês querem trabalhar, quem quiser já pode ir colocando no chat que a gente vai entendendo mais o que que trouxe vocês aqui. Vai, Jean, desculpa, continua. Imagina. Gente, qual a intenção da gente fazer esse trabalho? Além da gente amar fazer o que a gente faz, e a gente fala que a gente faria de graça, mas precisamos sim pagar boletos também, como todo mundo na vida. A gente promove esse EPA para vocês conhecerem a gente, conhecer a minha, a Lá e a Josi, para conhecer o nosso trabalho, a profundidade e a riqueza dele. A gente tem algumas pessoas aqui que já participaram de mentorias nossas, então elas já conhecem um pouco mais a gente, estão aqui porque também já conhecem, né? E sabem do potencial desse trabalho. E é muito gostoso ter vocês aqui, porque isso mostra para a gente que a gente está no caminho certo. E a gente faz esse trabalho para vocês conhecerem a gente e ajudarem a gente a, inclusive, divulgá-lo, a levar a gente, inclusive, para as empresas, enfim, para levar isso que a gente tem para oferecer e para dar para o mundo. Tem mais alguma coisa que eu esqueci de dizer aqui? Eu acho que é um lugar onde a gente pode contribuir, né, com vocês, experimentar também, porque é um lugar, acaba sendo um laboratório de experimentos Catres, e para isso que a Jana comentou, mais gente conhecer o nosso trabalho. E bora lá, gente. A gente vai fazer um wrap-up aqui de algumas coisinhas relacionadas ao EPA, especificamente antes de entrar no tema. Mas no que a gente acredita para quem ainda não conhece a gente, está entrando em contato com a gente a primeira vez? A gente acredita que autoconhecimento é o maior poder que se tem, porque ele transforma, sim, a gente. Quando a gente transforma o nosso redor, ele transforma o mundo, interno e externo. Então, a gente muda a gente e muda externamente. Então, por isso que a gente faz esse trabalho aqui do EPA, para construir a sua autoliderança, né? A sua liderança interna. Independentemente de você estar num cargo de liderança, você precisa de autoliderança. Agora, se você já tiver num cargo de liderança, você precisa de autoliderança também. Não tem quem não precise e não existe quem não possa construir essa autoliderança. E falando nela, né? O que que a gente entende por autoliderança? Capacidade de conduzir a sua vida de forma assim mais consciente, autorresponsável e com disciplina. É isso que a gente entende por autoliderança aqui. E se vocês quiserem de alguma maneira contribuir com a gente, já que a gente oferece esse espaço de maneira gratuita, tem uma coisa que a gente está aprendendo a fazer cada vez melhor, né? Lá, graças a Deus a gente está aprendendo a fazer, é se vender e buscando, inclusive, prazer para se vender mais, porque se a gente tem uma coisa tão legal para dar, a gente tem que vender, aprender a vender. Então, se vocês puderem, quiserem fazer registros do encontro, publicar, marcar a Catres, a gente super agradece, tá? Mas se vocês quiserem, se vocês se sentirem chamados para isso, não é para fazer por obrigação, tá bom? E por que, gente, autoliderança para líderes? Por que, Laís? Pergunto para você. Porque você já respondeu essa pergunta, na Acabei já verdade, né? respondendo, né? Mas É tem para alguma coisa que eu deixei de falar? para quem é líder, né, para poder se liderar o outro, você precisa primeiro liderar a si mesmo. E mesmo, eu acho que muitos aqui não são líderes e têm buscado a autoliderança como esse processo de autoconhecimento mesmo e autoconsciência, ampliar a consciência de si e das questões. Estou até vendo aqui as mensagens que vocês trouxeram.
Né, a Raquel trouxe, vim participar porque preciso muito trabalhar minha autoliderança, tendo a me autossabotar e preciso urgentemente conhecer ferramentas para me ajudar com isso. Você não é a É única que tende hoje. a se autossabotar. A Grace falou, fiquei curiosa para conhecer e explorar o lado sabotador. A Dani Amorim, tem projetos patinando aqui, preciso sair do mental e manifestar na prática do dia a dia. Quem me recomendou você é a Dani Cota. Ah, Dani Ah, que maravilhosa. legal! Ô, Alexandre, dei uma olhada no Instagram e gostei muito da forma como vocês abordam a inteligência espiritual. Bem-vindo, Alexandre. A Dani é super parceira É, e impulsionadora do nosso trabalho também. é, Elo, Rogério, ixi. E o Bom, Patrick, para quem. Bom, agora você pode falar, já. Já é, entrei. já entramos no Petro de alguma maneira, porque estamos entrando nesse slide. Tem um consultor que faz um trabalho, acho que parecido com o nosso, e que também é colega de formação do Petwork, que é um caminho que nós três trilhamos de autoconhecimento, autodesenvolvimento. E ele fala que a maior diferença que um líder pode fazer dentro de uma organização é trabalhar na sua própria transformação, né? A gente é exemplo quando a gente é, né? Não pelo que a gente diz, mas pelo que a gente é, pelo que a gente demonstra ser. E o nome dele é Martin Mayer. Ele também é consultor organizacional e colega aí de Pathwork, que é esse caminho de autoconhecimento que a gente segue. E fez muitas das descobertas que a gente fez, inclusive, para realizar muitas das intenções que a gente conquistou na vida, eu, Laís, Josi, Dani Cota, que acabou de ser mencionada aqui, a gente fez com base nesse caminho, né? Descobrindo os nãos que a gente tinha ocultos para as coisas que a gente desejava. Então, bora lá, que isso vale para qualquer coisa que a gente queira na vida. Bom, sempre que a gente faz o EPA, o primeiro encontro que a gente fez, a gente entrou bastante nos 5 atributos da autoliderança, que estão aqui, né? Autodoação, disposição para se expor a críticas, objetividade, imparcialidade, capacidade de lidar com frustrações. Se vocês quiserem, esse encontro está disponível para vocês verem, fala com a gente disponibiliza para vocês. A gente tem uma plataforma, dá para acessar o Linktree lá do Instagram, dá acesso para vocês a essa plataforma, para vocês entenderem mais especificamente, detalhadamente, o que são esses atributos. E a gente associa este tema de hoje ao atributo da autodoação. Que é a autodoação, se não você buscar dar para si mesmo aquilo que você deseja? A gente busca muito fora muitas coisas, né? Inclusive no universo organizacional, o que eu mais vejo, porque eu também atendo como coach de carreira e eu tenho muitos clientes que o que eles mais desejam é reconhecimento. Toda vez que você fala em reconhecimento, você está buscando fora de alguma maneira. Mas o que a gente preceitua é que a autoliderança parte do princípio de que você precisa se dar esse reconhecimento primeiro. Então, a gente tem um trabalho a fazer com a gente mesmo, né, interno, para poder se dar esse reconhecimento. E assim, a gente não vai depender tanto do externo. E quando ele vier, vai ser muito bom. Quando ele não vier, não vai afetar tanto a gente, não vai fazer a gente sofrer tanto, não vai fazer a gente se frustrar tanto. Esse é um dos atributos e o que a gente relaciona com o tema de hoje, principalmente. Vamos se dar aí a realização dessas intenções que a gente tem. Bom, gente, a gente já teve vários temas aqui, ó, para o EPA, desde que a gente começou a trazer um tema por mês, né? Toda última quinta-feira, via de regra. E estamos aqui em janeiro com o tema das intenções à realidade e, claro, para o mês de fevereiro a gente já está aberto às sugestões. Então, se quiser lançar aí no chat, se quiser falar em algum momento, já dá uma sugestão ou passou o encontro, veio alguma coisa, fala com a gente aqui que a gente sempre leva em consideração o que vocês estão trazendo para poder atender a necessidade de vocês com esse trabalho. Bom, alguns acordos. Falar em primeira pessoa é importante, isso traz autorresponsabilidade, é isso que a gente está querendo que vocês entrem em contato com. As partilhas são confidenciais.
Se vocês forem partilhar alguma coisa, acho que ela para, né, a gravação na hora que vocês estão fazendo as partilhas. Mas se vocês quiserem falar alguma coisa no meio e tiver no meio do conteúdo e não quiser que seja gravado, pode pedir que a gente para de gravar, ok? Porque a gente quer criar esse espaço de confiança aqui com vocês. E a gente vai gravar, na verdade, o que a gente deixa gravado aqui é conteúdo, tá? O que fica disponibilizado para outras pessoas públicas é conteúdo, é a parte de conteúdo. Não vai ser a parte de partilha de vocês. Tudo aqui é espaço de aprendizagem, tá, gente? Então, autoobservador ligado aí, conteúdo diz sobre você, as vivências, os exercícios, a presença de vocês, como vocês estão aqui, o corpo, como é que tá, quais são as sensações, a relação com outros participantes, a relação conosco, as facilitadoras aqui, a relação com a tecnologia, as partilhas, né? Como você recebe o que as pessoas trazem, como você se sente doando, entregando, partilhando com os outros. Tudo isso é material de estudo aqui e pode anotar aí no seu caderninho de anotação da noite de hoje, do encontro de hoje. E, gente, como sempre, a gente vai começar entrando um pouquinho para dentro. Então, eu vou pedir para todo mundo que está aqui, se você não se sentir à vontade em deixar você de olho fechado gravado, pode fechar a câmera, faça da maneira como te for confortável. Eu vou pedir para vocês fecharem, todo mundo fechar os olhos. Eu vou fechar também. Se não conseguir fechar, deixa baixa pelo menos a visão, só para você não ficar olhando fora, né? E ficar um pouco ir para dentro mesmo. Então vamos nesse momento levar a atenção de vocês para a respiração, só percebendo como ela tá. Se vier algum sentimento, nomeie esse sentimento, perceba como você chegou, se conecta com a intenção que te trouxe para participar desse encontro de hoje. Agora vá aprofundando a sua respiração de propósito, deixando o movimento da inspiração e da expiração um pouco mais profundos, tentando deixá-los ao mesmo tempo, respirando, inspirando e expirando, levando o mesmo tempo, tanto para inspirar quanto para expirar. Agora eu vou te pedir para você trazer para sua lembrança um desejo, uma intenção, uma meta, um objetivo que você não realizou. Veja como se sente quando eu te peço para trazer essa memória. Lembre-se de como se sentiu e lembre-se do que não ter conquistado isso te trouxe de aprendizado. Agora, o meu convite é para que você se conecte com uma intenção para a qual você deu realização. Tenta lembrar do sabor dessa conquista,
dos sentimentos, das sensações. E procura se conectar com a qualidade que você usou para dar conta de transformar essa intenção em realidade na sua vida. Pode ser que apareçam várias qualidades, eleja uma. E agora o meu convite é para que você, com essa qualidade, se abra para o que virá desse encontro. Então, intencione colocar esta qualidade à disposição do trabalho de hoje. Intencione manifestá-la para acessar a consciência possível de ser acessada hoje e que você já esteja pronto ou pronta para receber. Então, vamos levar de volta a atenção para a respiração e vamos voltando para cá, cada uma no seu tempo. Todo mundo aqui? Muito bem. Se alguém quiser colocar no chat qual qualidade viu, vai ser legal ouvir de vocês. Se vocês acessaram alguma qualidade. E agora a gente vai para um exercício prático. É que aqui não tem muita falação, já foi um pouco. Autoconfiança, dedicação, relacionamento, disciplina, arriscar, disposição para correr riscos, né? Criatividade, visão sistêmica e estratégica, resiliência. Ai, que lindo, gente. Muito bom. Muito bom. Temos muitas qualidades aqui para nos apoiar nas intenções que nós temos hoje aqui. Então, a primeira coisa, eu vou pedir para vocês pegarem um papel e uma caneta. Não sei se todo mundo está com papel e caneta. É importante que seja um papel e caneta mesmo, e não um Word, não digitar, escrever mesmo, porque isso faz diferença nas conexões que a gente quer trazer aqui hoje, para trazer para a consciência. Então, a primeira coisa que a gente vai pedir é para vocês pegarem esse papel e escreverem qual que é a intenção que vocês têm, que vocês querem realizar na vida de vocês, ou a intenção para esse encontro hoje. Quero ter mais clareza sobre alguma coisa, quero uma tomada de decisão, ou quero realizar um desejo profissional, pessoal, enfim, o que seja que vocês estão trazendo de intenção para esse ano. Coloquem aí, e agora é o que a gente vai destrinchar. Todo mundo tem uma intenção? Vocês precisam de um tempo para pensar nisso. Acho que é difícil definir uma. Tenta sentir o que está mais vivo agora, porque depois desse exercício vocês vão poder refazer quantas vezes vocês quiserem. Vai ficar a ferramenta para vocês refazerem com o que
vocês quiserem com outros desejos e outras intenções. Mas tente escolher o que está mais vivo aí hoje. E aí o convite é que vocês respondam primeiro essas duas perguntas. Depois vocês vão entender por que que é a primeira e a quinta. A gente vai... Mas que vocês agora reflitam dessa intenção que vocês colocaram, se abram para vir as respostas dessa intenção, do que vocês estão buscando. E daí a primeira pergunta é: por que que eu quero o que eu quero? Por que que eu quero essa intenção? Por que que eu quero isso? E aí a segunda barra quinta questão é: qual o preço que eu estou disposta a pagar para realizar essa intenção? E qual o preço eu não estou disposta a pagar? Então, a gente vai dar um tempinho para vocês responderem isso, e aí vão ser várias perguntas que vocês vão respondendo ao longo. Conforme vocês forem terminando essa, vai dando ok ou no chat, para a gente ter uma ideia que vocês terminaram. Gente, se tiver dúvida, Hum. pode abrir Preço o a pagar. microfone, pode falar no chat, fiquem à vontade. O preço a pagar pode ser qualquer coisa, desde o que vocês precisam fazer praticamente para a coisa acontecer, até assim a sensação que eu tenho que eu vou estar perdendo uma outra escolha, ou enfim, o que vier, pode ser uma crença, pode ser algo que vocês acreditam que não é real esse preço a pagar, mas eu sinto como se fosse um preço a pagar, as coisas práticas que vocês precisam fazer e até as subjetivas. Eu estou tendo dificuldade de responder as duas perguntas de baixo e estou achando que elas são, a resposta é a mesma. É possível? Sim. Pode ser que uma parte sua esteja disposta a pagar o preço e outra parte não está disposta a pagar o preço. É, tá bom. E a melhor coisa que a gente tem a fazer é olhar para as duas, porque às vezes não, tá sempre tudo junto. É um lado do nosso que quer, outro que não quer. Legal, obrigada. Eu percebi exatamente isso aqui também. Mas é a mesma coisa, mas dá para nomear diferente quando eu estou disposta e quando eu não estou disposta. É a mesma coisa, só que ganha outro nome. Ah, que legal. Muito bom.
Como essa tem umas perguntas de aprofundamento, não sei se a gente já passa para. Deixa eu ver as carinhas, se todo mundo já levantou, não levantou. Ah, já tô vendo que tem umas carinhas que eu não Boa. tô vendo, mas A tudo bem. Isadora, Yasmin, Sidney, para terminar. Acho que podemos passar, já passa aí para o próximo. Tá. Agora, algumas perguntas para vocês aprofundarem nessas duas, para vocês refletirem. Nos motivos de você querer o que se quer, incluía mais alguém especificamente? O que que a gente quer dizer com especificamente? Tipo assim, minha intenção é ter uma promoção, mas eu quero que meu chefe me dê uma promoção. Ah, minha intenção é eu quero um relacionamento, mas eu quero com aquela pessoa. Ou é um desejo que não está dependendo da ação de uma pessoa específica. Uma coisa assim, eu quero uma promoção no meu trabalho, mas ela pode vir de qualquer lugar, pode vir de uma outra pessoa, pode vir uma mudança de emprego, pode vir de vários caminhos. Mas quando a gente coloca a dependência em alguém especificamente, esse já é um caminho de frustração. Quando a gente está colocando a nossa intenção dependendo de alguém, já é um caminho de frustração. Então, percebam se tem, se inclui alguém especificamente. Aí, olha o preço a pagar que vocês colocaram, de uma forma distanciada, imparcial, e responda de 0 a 10, o quanto você está comprometido com ele, com esse preço a pagar. Aí, o preço a pagar colocado, ele é real? Existe alguma possibilidade de você ter aumentado ou diminuído o preço a se pagar para essa intenção? Tipo, às vezes a gente coloca a intenção que para eu ser promovida ou para eu ganhar muito dinheiro, nossa, vou ter que dar o sangue, vou ter que me matar, quase ter um burnout aqui para eu conseguir de fato ser promovida. Será que isso é real ou será que eu posso ser promovida pelo meu trabalho dentro das horas pré-definidas? Então se questionem isso. Então, aí uma dúvida, porque o preço, ele é real, eu vejo ele como real quando eu estou disposta a pagar. É real, é possível e é válido. E é válido que ele custe isso. Mas quando eu olho para eu não estar disposta a pagar, e o que é que eu não estou disposta a pagar ali, que seria um distanciamento, um sentimento de estar sendo relapsa e julgada, de julgada e de receber julgamento, aí eu acho caro e acho que ele não é verdadeiro. Ótimo, Entendeu? ótimo. Isso provavelmente você acabou de encontrar uma crença que você tem que te impede de realizar essa intenção. Alguma parte sua acredita que esse é um preço a pagar que você teria para essa intenção acontecer. E o fato de você já enxergar que talvez isso não é real, pode ser que isso já seja uma crença que você está carregando de que em algum nível, alguma parte sua acredita que isso é real, que esse seria um preço a pagar real. Não sei se fez sentido aí. Sinto? Não, total sentido aqui. Total. Fala, Lê, vi que você já tirou o microfone aí. É que, na verdade, eu estou me aguentando para falar isso desde que começou o encontro, mas vai de encontro ainda o que a gente está falando. E quando eu fiz com vocês a mentoria, eu tive uma conquista muito, muito grande, assim, que eu vinha há muitos anos tentando. Então, quando vocês começaram a falar dessa intenção, e vocês fizeram aquela parte de falar, visualiza o que você conquistou. E há quantos anos que eu vinha tentando, e foi na sequência de eu sair com vocês, e por isso que eu estou trabalhando essa determinação. Mas indo direto ao que a gente está falando hoje sobre autoliderança e a liderar a nós mesmos, é, realmente é isso que eu senti, que eu colocando a minha intenção, indo atrás dela com esses exercícios que vocês fizeram,
fica muito claro e muito claro para eu responder agora esses exercícios depois de ter feito as mentorias com vocês. Então, eu consigo colocar a resposta e já ver um pouco mais à frente qual que é a reação que dá dentro de mim. Eu tenho muito que aprender, pelo amor de Deus, todo mundo aqui, não é isso que eu quero dizer, mas é muito gostosa essa sensação que eu tenho e que você colocou na hora do centramento, e agora a gente começou a fazer esses exercícios de novo, e é o que as pessoas estão falando, esse preço a pagar, né? Que pode ser também o mesmo que você não está disposto. Então, essa sensação já tenho essa intenção aqui dentro, que foi um trabalho e que eu já trabalhei com vocês também, e é isso que eu queria dividir com todo mundo que está aqui. Que Gente, legal. esse trabalho vale ouro, dá para usar isso aqui. Vocês vão ver no final, a gente ainda não fez Vocês tudo, vão né? ver. Dá para usar ele para qualquer coisa. Tem A tantos gente usa exemplos. ele aqui na Catris, gente. A gente, quando a gente quer, É, a gente coloca os nossos objetivos, as nossas metas de ano. A gente pega, senta e fala, tá bom, quero. Quais são os nãos aqui? Qual que é o preço a pagar? Qual que eu tô disposta? Qual que a gente não tá? Que parece maravilhas aqui para olhar. obrigada, Lê, pelo relato. É isso, a gente tem muitos exemplos de pessoas que participaram e conseguiram conquistar muitas coisas das intenções que trouxeram, só fazendo esse exercício de trazer para a consciência. E eu Muito até legal. posso falar um pouco mais. Eu moro no Canadá e uma coisa que era muito distante para mim era eu desvincular do Brasil, eu vender minha última propriedade que eu tinha, eu vender o meu último business que eu tinha. E assim, foi fazendo esse exercício, esse exemplo que eu não quis falar exatamente o que era, mas era vender uma propriedade, mas tinha as coisas sentimentais juntos e outros trabalhos que eu fiz. Então, o que eu digo, a intenção era muito. Eu achei que a minha intenção era financeira, mas na verdade vocês me ajudaram. Não, é a venda, é o quebrar o vínculo lá para você fazer o dinheiro aqui no Canadá, que é o que está acontecendo. É, que lindeza, parabéns, Ale, por esse trabalho. Muito legal. Gente, vocês vão ver no final do encontro. Vamos lá. Bom, podemos ir para a próxima? Vou fazer uma pergunta rapidinho. Tá. Nessa primeira aqui, né, os motivos de você querer o que se quer, se tem alguém especificamente. Eu fiquei pensando, eu falei, não tem ninguém especificamente. Não tem ninguém especificamente, mas tem algo. Porque, assim, o que eu quero agora realizar muito é que eu quero realizar de uma forma profissional e remunerada. Eu já faço hoje, mas não é remunerado. Eu já faço de forma voluntária, eu já faço numa entrega com outros tipos de atendimento, não é remunerado, mas eu quero tornar isso algo profissional e remunerado. Então, esse alguém especificamente, ou seja, a intenção é realizar isso, só que eu quero que seja remunerado. Seria o dinheiro ou não? Não, não. Não, Nesse caso, seriam as pessoas mesmo. Então, por exemplo, você quer achar clientes que vão pagar pelo seu serviço. Sim, É isso, tá dentro da intenção. Se você quisesse, tipo, eu queria que aquele fulano comprasse o meu serviço. Aquela pessoa que eu estou fazendo serviço gratuito, queria que ele pagasse. Aí você está condicionando aquela pessoa especificamente. Se você tá, não, eu quero ser remunerado pelo meu serviço. Da onde vai vir, de quem, eu ainda não sei. Então, tá ok. tá certo, estou no caminho certo. Isso. Então, agora as outras três perguntas, né? A 2, a 3 e a 4. A 1 e a 5 vocês já responderam, agora a gente vai para 2, 3 e 4. A 2 é: sua intenção pode ser usada para obter algo a mais? Então, por exemplo, eu quero ser reconhecida profissionalmente porque eu quero provar para minha família que eu consigo. Eu quero conseguir tal coisa porque só assim eu vou ter valor. Se eu ganhar muito dinheiro, só assim eu vou ter valor. Se eu vender um projeto para não sei, aí eu terei valor. É, ou é isso, para eu ser admirada, para eu ser reconhecida. Às vezes, se a minha intenção é ter um relacionamento, eu quero ter um relacionamento para suprir a minha carência, que eu quero ter uma companhia aqui para alguma coisa. Então, tenta entender se tem um extra ali da quero intenção de você. determinada coisa
porque tal coisa vai me trazer isso, isso, isso e aquilo. Ela é um meio para um fim. Verifica se Isso. tem isso. Aí, outra pergunta. O que pode acontecer se eu não conquistar essa intenção? Se esse desejo não se realizar, o que que vai acontecer? E aí, a outra pergunta que é: o que que pode acontecer de ruim se eu conseguir o que eu quero? Então, a gente vai dar um tempinho para vocês responderem essas três. Ó, se a cabeça estiver fundindo muito e não tiver vindo algo que você chame de novo, fecha um pouco os olhos, faz a pergunta, só fecha um pouco os olhos para ver o que vem. De repente vem alguma intuição mais poderosa, de outro lugar e não do mental.
Podemos seguir? Já vi que muita gente já deu ok. Adora. Bem. Podemos seguir. Bora ir pro próximo, que agora a gente vai explicar um pouco o conceito dessas perguntas. Pra vocês entenderem o que está por trás. Então, a gente pôs as perguntas de uma forma que ia facilitar para vocês fazerem esse exercício. Agora, a gente vai explicar o que significa cada uma dessas perguntas. Então, primeiro assim, a questão, a intenção, né? O que que é? É um desejo, sonho, intenção e vontade que podem ter origem tanto da essência do nosso ser quanto do ego imaturo. E, na verdade, essas duas partes coexistem. Então, tem uma parte nossa que quer genuinamente aquilo porque quer, porque, né, é de nosso merecimento, porque acredita, tem fé, enfim. E tem uma parte nossa que é um ego imaturo, que tem motivações não saudáveis, que tem medos, muitas vezes que acha que também precisa receber do universo de qualquer forma, para atender essa criança infantil que quer aquilo a qualquer custo, sem pagar o preço. Então, essas duas partes nossas coexistem com os nossos desejos. E muitas vezes a gente só está olhando para uma parte que quer e a gente está sem consciência desse autossabotador que às vezes não quer, que essa parte matura nossa, ela tem uma corrente de força contrária ao nosso desejo, a ele se realizar. Então, as coisas que a gente consegue realizar facilmente é o que a gente chama que a gente tem uma corrente sim-sim. É uma corrente que está sim no consciente e no inconsciente sim também, e a gente tem uma facilidade, aquilo flui. Às vezes a gente tem uma área da vida que a nossa capacidade de criação, ela flui nessa corrente sim-sim. E às vezes a gente tem uma área da vida que no consciente sim, a gente tem muitos desejos, e no inconsciente a gente tem vários nãos. E essas perguntas ajudam a gente a descobrir esses nãos, que são os nossos sabotadores, para realizar essas nossas intenções. Quanto mais consciência a gente tem desses nãos, mais a gente consegue dar passos para entrar nessa corrente sim, sim, tanto de forma consciente quanto de forma inconsciente, né? A gente vai trazendo para a consciência esses nãos e a gente consegue ir transformando isso. Ele vai perdendo a força. Porque sempre que um não está inconsciente, ele tem uma corrente de força, um poder muito grande. Ele acaba determinando, né? Aquela frase do Jung. Como que é mesmo, Jean? Quando o inconsciente Enquanto o inconsciente. Ixi, gente, não a for consciente, enfim, menopausa você vai chega. chamar de destino, aquela frase assim, quando você não consciente, não for consciente, ele vai ditar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Então, é um pouco isso a corrente do não. Então, quando a gente fala de autossabotagem, é a gente poder enxergar esses nãos que estão numa corrente inconsciente e a gente não está percebendo, mas que fazem parte desse campo aí do que a gente está intencionando e querendo realizar. Eles têm um impacto muito grande. E aí, das perguntas que a gente colocou, né? A primeira, do por que que você quer o que você quer? É entender se você deseja isso pela coisa por si mesmo, que é a diferença de uma motivação não saudável, que é quando eu desejo algo para conseguir outra coisa, né? Então, por exemplo, eu quero um trabalho XPTO, ser promovido e tal, porque assim eu terei valor. Será que eu posso ir construindo o meu valor, reconhecer as minhas qualidades, independente desse trabalho? Eu quero um relacionamento, porque eu quero suprir essa minha necessidade de carência, de companhia, enfim. Será que eu posso atender essa minha necessidade de outras formas, independente desse relacionamento? Será que eu posso ser feliz, independente dessa intenção se realizar ou não? Então, quando a gente coloca esse subproduto, a gente está condicionando, mas na verdade o que a gente quer é essa segunda coisa. A gente não quer a intenção que a gente colocou por si mesma. E essas motivações não saudáveis, elas vão impactando. Então,
a gente precisa ter essa consciência dessa diferença. Diga, Karine. Então, eu fiquei na dúvida, porque a minha intenção era lidar melhor com a ansiedade e Uhum. antecipação. E daí eu fico sem saber se ela, como que seria um não inconsciente dela, sabe? Boa investigação. Posso dar um exemplo meu aqui? Claro. Que eu identifiquei isso recentemente, assim, eu também sofro de crises de ansiedade e uma das coisas que eu identifiquei é o que eu perco se eu deixar de ter ansiedade é a atenção e carinho da minha mãe. Então, foi uma coisa que eu percebi assim, falei, que talvez me segure para continuar nesse estado, porque aí eu tenho esse aconchego, esse conforto que talvez eu não tenha ou não tivesse se eu tivesse bem, sabe? Ótimo exemplo, Isadora. Muito bom. Gente, a Obrigada. outra pergunta que poderia caber aí é o ganho, né? Qual que é o ganho de estar nessa situação? Tem um ganho que talvez seja inconsciente, e ele é um não. O ganho, ele é um baita não. Sim, eu acho que tem muito disso, porque na verdade eu acho que a minha ansiedade está muito relacionada a esse controle do futuro mesmo, sabe? Essa vontade de conseguir antecipar o que vai acontecer para que não aconteça de errado, entendeu? Sim, muito bom. Mas eu agradeço vocês duas por essa partilha, porque essa questão de ansiedade, acho que todos nós vivemos, e está sendo muito bom ouvir vocês, porque quando a gente coloca uma intenção que é sair de um estado negativo, porque uma coisa é quando a gente põe a intenção no positivo, né? Então, talvez até pensar, o que que seria o positivo desse? Estou falando, eu quero, né, trabalhar a minha ansiedade, sair da minha ansiedade, enfim. Como que seria transformar isso de um lugar positivo? O que que é estar sem ansiedade? Então, qual que é essa intenção no positivo? Isso é legal para vocês refletirem. E quando a gente ainda está olhando para o negativo, olhar, incluir essa pergunta de qual é o ganho que eu tenho de ficar nessa situação que eu já sei que é prejudicial para mim. Essa é uma ótima pergunta que a Isadora deu um ótimo exemplo e obrigada por partilharem. Massa, obrigada. Boa pergunta, Karine. Ajudou todo mundo, contribuiu para todo mundo aqui. Então, tem essa parte, vou seguir aqui, as motivações saudáveis, as motivações não saudáveis, e aí a gente tem um medo de não conseguir, que muitas vezes ele é óbvio, né? A gente tem mais clareza quando a gente tem a intenção do que a gente, o que que aconteceria conosco se a gente fracassar nesse lugar. E a gente coloca aqui que manifesta esse medo de não conseguir, ele manifesta uma descrença em si, nos outros e na vida. É um lugar de falta de fé, de que a gente tem a capacidade de conquistar isso, ou merece, enfim. E o medo de conseguir, que ele é menos óbvio. A gente nunca pensa que essas intenções, os desejos que a gente coloca, que por trás pode existir um medo da gente conseguir aquilo. E esse medo de conseguir, ele manifesta motivações imaturas de uma não vontade de lidar com o preço a pagar. Um lugar meu que não quero pagar o preço, e aí eu tenho um medo de conseguir, porque isso talvez signifique que eu vou ter que pagar um preço que eu não quero pagar. E o nosso lado imaturo quer, né, o nosso lado imaturo quer realizar todos os nossos desejos sem pagar o devido preço disso. E aí o preço a pagar a gente colocou como é a energia vital investida para obter aquilo que se deseja, mas que pode ser interpretada pelo ego como a percepção do que eu perco ou do sacrifício que eu tenho que fazer para aquilo acontecer. Por isso que a gente sempre pergunta se o preço a pagar ele é real, ele é verdadeiro. Mas é importante a gente perceber, porque pro ego imaturo, aquilo é real. Essa crença que a gente tem, ela é real. Então, desmagnetizar essa crença, perceber, igual a Dani trouxe, né? Que ela identificou uma crença que ela tem relacionada à intenção dela.
tem que trazer para consciência toda vez essa crença. Ah, lá vem a minha crença de novo, por isso que eu não estou querendo fazer tal coisa. Ah, olha meu desejo, olha essa crença de novo. É ir trazendo, porque às vezes a gente até traz para consciência a crença, aí ela vai de novo para o inconsciente, a gente esquece e continua. Então, ter o trabalho de trazer sempre, porque aí a gente vai desmagnetizando isso, né? O poder dela que fica no inconsciente. Outra coisa que eu vou complementar lá é que, assim, a depender da, do significado que você dá para preço a pagar, pode, pode dar um. Eu vou falar que eu tenho um trabalho aí, eu vou revelar aqui para vocês que isso é pessoal. O sacrifício, por exemplo, preço a pagar para mim, eu descobri que era sacrifício. E aí, quando eu descobri que eu tinha essa imagem, essa crença de que preço a pagar era sacrifício, eu falei, gente, então vai ser difícil querer pagar algum preço para alguma coisa que eu queira realizar, né? E eu fiz essa investigação, eu especificamente fiz essa investigação e cheguei nessa crença, nessa imagem relacionada a preço a pagar, quando eu estava buscando por realizar o desejo de maternidade. E para mim era muito difícil, né? Associar preço a pagar com sacrifício pode ser um complicômetro para a realização de intenções, desejos, quaisquer que sejam. Quer falar um pouco do resultado que você teve de fazer esse exercício da maternidade? Gente, eu não sou mãe, tá? Hoje. Eu descobri a partir deste trabalho. Eu acho que muita gente aqui já sabe, porque teve gente que passou pela mentoria, teve gente que fez workshop. É, eu acho que a coisa a mais que eu aprendi, assim, que foi a mais, que eu não preciso ter todos os meus desejos realizados para ser feliz. Eu achava que eu dependia, eu queria a maternidade, né? Uma das razões pelas quais eu queria a maternidade era ser feliz. Eu condicionava a minha felicidade à maternidade. O que eu descobri é que eu não preciso da maternidade, não na forma como eu imaginava, para ser feliz. Eu sou muito grata por esse aprendizado, eu fico com ele. E eu falo que eu maternei, eu sempre falo, né? Eu maternei a mim mesma. E hoje, de alguma maneira, eu gosto até de revelar. Eu fui mãe de seis almas que não encarnaram nesse processo. E pôde descobrir os nãos que você tinha desse lugar, né? Eu tinha Legal. muitos nãos. Eu não tô trazendo, a gente não está trazendo nesse encontro de hoje esses nãos, mas a gente traz um exemplo para poder, É. para contribuir com vocês, e ficar mais claro, porque pode, de repente, abrir a cabeça aí de vocês com relação à intenção de vocês. Isso. Alguma dúvida até aqui? Vocês Para vão ter um mim, outro. Pode falar. é, é, essa coisa do preço a pagar e do medo de conseguir meio que se juntaram, assim. Se eu conseguir, eu tenho medo de não dar conta do preço a pagar. Faz Ótimo, sentido? Perfeito. anota. Faz todo Perfeito. sentido. É isso. Anota. Esse é o medo de conquistar e não dar conta do que vem. Tipo, eu quero bater a meta de, sei lá, de vendas do meu trabalho de R$ 200.000. Não sei, tô chutando aqui, tô dando um exemplo. Mas e se eu bater? Quantos clientes são que vão me trazer esses R$ 200.000? Será que eu vou dar conta? Então tem um não para o trabalho que vem de bater essa meta, de ter essa conquista, por exemplo, Se entendeu? eu for promovida, eu vou ter muito mais trabalho, muito mais responsabilidade. Então, tem muitas questões. Mas é isso aí, Isadora. Trazer Obrigada. para a consciência, botar medo de não dar conta, quer dizer, veio a realização e tenho medo de não dar conta do que vem com ela. Isso é muito importante. Posso perguntar? Compartilhar. Claro. Ó, Esse Jim, ponto, para mim, é importante, porque eu estou nesse lugar de consciência de você, do inconsciente evitar de assumir a responsabilidade daquele lugar que você quer chegar. Porém, não é claro quais são as responsabilidades ou os desafios que estão lá que você tem medo. Como trazer esses pontos para a consciência? Não Olha, sei se... Vai, Jô. ó, não é simples. Esse trabalho que a gente faz aqui, Alexandre, ele não é simples, ele não vai te dar Sim. uma resposta mágica.
Nem espero. Não vai. A gente fala que é uma ferramenta que abre caminhos, mas às vezes a gente precisa passar pelo processo de buscar por essa realização, para inclusive aprender e ver aonde é que a gente estava dizendo não sem saber. Alguns desses nãos talvez apareçam enquanto a gente esteja fazendo esse exercício hoje. Mas pode ser que você saia daqui hoje. E assim, a gente não pode garantir que todo mundo que está aqui hoje vai achar algum não que ainda não que estava oculto. Mas pode ser que daqui 2 dias, se você intencionar que você quer ver quais nãos você tem, isso apareça para você, isso fique claro. Se você ligar o botãozinho, que eu falo que é o botãozinho do auto-observador, para querer acessar esse não. Porque às vezes não vem na hora que a gente está fazendo o exercício aqui. Tá. Pode Então, não vir, seria assim, mas primeiro liga a câmera, depois gritação, né? isso! Tá bom. Isso, maravilhoso. Se essa é uma analogia que funciona para você, use-a. Use-a. O que eu É isso. adoraria Obrigado. era que todo mundo saísse com um puta insight daqui. Assim como, É, assim Um como a gente download vê maravilhoso. muito, mas assim, eu não posso dar essa garantia, porque às vezes esse não, ele é tão forte que, de alguma maneira, a gente pode resistir a olhar para ele, a vê-lo. Um lado nosso tem medo de olhar para ele, e esse já é um não por si só. é um lado nosso que não quer ver o nosso autossabotador, que a gente É, prefere ficar no ego imaturo, na criança que está culpando ainda fora. Ah, eu não consegui isso ainda por conta do meu chefe, por conta do meu marido, por conta dos meus pais, por conta de não sei o quê, que é um lugar confortável de estar. Então, às vezes, a gente não quer olhar o não que a gente tem, porque isso faz a gente sair desse lugar de culpar os outros. A gente traz a autorresponsabilidade para a gente. Então, temos resistência, sim, de encontrar. E aí, um convite é: por que que eu estou resistindo de olhar os meus nãos? Qual que é a resistência que tem aqui para eu olhar o meu não nessa situação? É a uma gente costuma pergunta para falar se que o fazer. trabalho é fazer as perguntas que são mais Isso. importantes do que já de cara obter as respostas. Aqui a gente já faz um monte, mas pode ser que ainda, por conta do resultado do que a gente faz aqui, outras apareçam para você fazer e deixar em aberto para colher o resultado. Pode ser que alguma coisa apareça durante a semana. A gente fala, anota sonho, veja, observa as coisas que estão acontecendo com você sob essa perspectiva para buscar o encontro desse não, desses nãos que É. ainda estão ocultos. Quando a gente pede para essas respostas virem, elas aparecem. A gente só precisa estar atento. Às vezes aparece uma letra de música, às vezes aparece uma fala de alguém, sabe? Às vezes vem um insight de uns lugares bem inesperados. O Sidney falou, às vezes é isso, revisitar as anotações ajuda a pensar e repensar. No próprio dia a dia aparecem respostas depois de ampliarmos a consciência. Exato. É pôr a intenção para essas respostas virem e fazer ir fazendo essas perguntas, né? Então, duas perguntas para acrescentar aqui no exercício é esse, da resistência e qual o ganho que eu tenho de ainda ficar na situação ruim, né? Ou na situação de não ter realizado aquela intenção, ou se a minha intenção já tem algo negativo, né? Qual que é o ganho que eu tenho de seguir nessa situação negativa? Diga, Lê. Fala, Lê. Na verdade, eu ia acrescentar o que o Sidney disse de rever as Uhum. anotações. Porque, principalmente, como eu fiz a mentoria e esses exercícios, e quando eu queria alguma coisa, eu voltava lá, via as minhas respostas e como que eu tive que trabalhar. Então, exatamente, principalmente as palestras de vocês, quando eu queria retrabalhar essa, algum ponto em específico, porque eles se repetem, os insights, eles vêm, e hoje eu percebo que os insights vêm para mim de uma forma, como eu te falei, tem um padrão agora. Ai, que bom. Olha que legal, um padrão de acesso. Já criou Já um, virou uma uma, ferramenta para virou você. uma É isso. ferramenta, maravilhoso. Mas tem que rever, estudar. Tem, pôr a intenção, né? Então, colocar na disciplina de pôr a intenção para essas respostas virem, intencionar. A gente esquece o poder que a gente tem intencionando, gente, colocando essas perguntas para as respostas virem. E aí, como é que vocês Vambora. estão, gente? O pessoal que tá quietinho, como é que tá aí? Tô vendo o André dando um sorriso, Lucas.
Aí quando você chama os nomes, vem o sorriso junto. Ana Luísa. E aí, gente? Vocês estão bem? Tô vendo que vocês estão aqui ainda. Eu fico feliz com isso. Ana, eu quero compartilhar um insight, que eu acho que Hum, foi bacana que isso. A Laís explicou sobre aquela coisa de ter os dois lados quando você tem o sim, e aí em alguma área da vida isso flui muito. Então, eu identifiquei que eu tenho esse sim, para algumas áreas da vida, como família, maternidade, relacionamento, que fluiu muito bem, né? E aí, justamente a área onde eu estou intencionando e onde eu estou aqui patinando, né, para colocar o projeto, é a área que eu estou tendo não. Aí eu falei, poxa, mas por que o insight que veio agora? Por que eu tenho que realizar isso na área que eu estou tendo não? O meu projeto ele pode ser realizado na área que eu tenho sim, que é da família, que é da maternidade. E aí vai ficar mais leve. E aí sabe, parece que aí eu posso me realizar profissionalmente, porém dentro da área onde eu já tenho sim. Entendeu? você tá falando, é que como eu não sei qual que é a intenção, mas aí você está falando de um nicho para o seu profissional relacionado à área família, O que é onde público-alvo. você tem os sims. Isso, que é onde eu tenho sims. Hum. E E aí como deixa de ter esse impasse de que, poxa, eu vou estar pagando um preço alto. Não, porque eu não vou pagar esse preço, não vai ter, porque eu estou justamente pegando o lugar onde eu sou reconhecida e valorizada e colocando meu projeto nele. Por que eu quero ir para um lugar onde eu não me sinto reconhecida e valorizada e ficar buscando isso lá e colocar o meu projeto lá onde eu não tenho a expertise lá? É mais fácil eu vir aqui onde eu já tenho sim, onde eu tenho expertise e onde eu sou reconhecida e valorizada. e como é que você se sente quando você chega nesse Muito insight? mais leve, pronta para, assim, realmente agora pôr na prática, mas como a Laís disse, anotar, porque é uma crença que ela volta. Eu já trabalhei essa crença infinitas vezes, de várias formas. E ela volta desse julgamento de estar sendo relapsa ou deixando de lado aí a família para poder se dedicar a uma carreira, um negócio. E aí não vai acontecer isso, porque eu estou levando justamente aonde eu tenho esse sim para esse outro lugar que eu estou buscando a realização, entendeu? É um processo que eu estou achando muito louco. Eu falei, caramba, eu estou buscando algo que eu já tenho. Que negócio é esse? Mas eu estou buscando em outro lugar? Sabe? Tipo assim, eu quero água, eu tenho água aqui. Por que eu vou buscar água no copo que está vazio? Então, Dani, anota, anota, É, isso é anota. ótimo, porque talvez você está vendo que uma parte da sua intenção era para atender algo que você já tem, já consegue manifestar isso de outra forma, né? Então isso é super importante. Então, se isso te acalma, porque o que dita é o nosso sentimento. Se isso te preenche, é onde assim, cara, isso está fazendo sentido, é isso, segue. Se você sente em algum lugar que vai ficar ainda uma faltazinha, nossa, não, mas essa intenção eu ainda tenho, tipo, ainda ficou um lugarzinho de falta, também é importante investigar, porque às vezes também a gente pode migrar as intenções que a gente tem, porque aqui vai ser mais fácil. Eu não sei se é o teu caso, porque se você está se sentindo feliz, isso vai. Agora, às vezes, a gente acaba usando isso como subterfúgio para não olhar para o que é mais difícil para nós. Mas você É, vai a ter que gente precisa ter sentir. atenção nisso, É, a mas gente aí daí teria que aprofundar mais na tua questão. E qualquer coisa a gente pode até pensar em algum encontro individual depois. Mas diga, Lê. Era só para acrescentar no que a Dani trouxe, que foi muito legal, porque de certa forma veio falar comigo algumas dúvidas que eu tinha e para mim está exatamente o que ela falou. A minha intenção, ela já está acontecendo. Eu só vim aqui com vocês hoje para ter certeza de que eu já sei que vai dar certo. E é o que a Dani colocou, eu já sei que vai dar certo, mas assim, tem sempre aquela autossabotagem que fica não, não, não.
Então, mesmo que eu escrevi todas as respostas, eu já sei que tá dando certo. Mas mesmo assim, eu me encontrei no que a Dani falou, por que que eu vim hoje aqui? Porque mesmo eu respondendo todas aquelas perguntas que vocês fizeram, já tá dando certo, então por que que eu tô aqui? Vocês chegarem nesse lugar. Porque às vezes a gente tem aquelas vozes que são as vozes, né, da nossa autoimagem idealizada. Eu tenho que fazer tal coisa, eu deveria estar fazendo tal coisa, eu deveria. A gente já não está vendo tudo que a gente já tem. Então, Dani, se você chegou nesse lugar de se sentir bem com essa realização, e você percebeu que essas vozes que você tinha eram vozes desse lugar, eu tenho, que eu deveria, mas que no fundo tem uma voz mais profunda que está te dando essas respostas, é isso. Um ótimo insight que você teve. Como é que você tá? Entusiasmada. Que Muito bom. bom. Então é É, bom. isso. se a gente pegar lá naquela escala vibracional, tá lá em cima. Tá com calor, tá muito Maravilhoso. quente. Oxe, que delícia. Calor. Calor é bom. Maravilhoso. É isso, porque o que dita o termômetro nosso é o sentimento. Então, se você está entusiasmado, eu fico feliz que você chegou num insight importante desse teu processo. Bora seguir? Bora. Vai, Jã. Gente, esse é um exemplo para vocês, porque de repente ele elucida até melhor o trabalho que vocês fizeram com a intenção de vocês. Então, eu coloquei aqui a minha escolha de carreira, né? Que acredite se quiser, gente, eu trabalho com desenvolvimento humano há 10 anos, mas eu era advogada. Inclusive, a OAB já está cancelada, tá? Não adianta me procurar para serviços jurídicos, que agora já era mesmo. Não joguei fora nada da minha experiência, ela está toda sendo usada de alguma maneira para o trabalho que eu faço hoje. Mas eu era advogada e eu quis trabalhar, quis trazer aqui para vocês o exemplo, né, de querer ser advogada. Então, quando eu fiz essa escolha, né, o que que eu tinha de intenção quando eu queria ser advogada? De motivação saudável. A busca por justiça, de modo geral, era uma coisa que me movia, para mim e para o mundo, de um modo geral. Crescer profissionalmente era positivo, né? Era uma motivação saudável. Fazer a diferença, contribuir e transformar a vida das pessoas. Já tinha esse lugar aí de saudável como motivação para ser advogada naquela época. O que que eu tinha de motivações não saudáveis? A imagem de que ser advogada é ser importante, e assim eu tenho valor. Ou seja, ser advogada para ter valor, para ganhar valor. Ah, porque se eu for advogada eu vou ter valor. Ou seja, é querer ser advogada como um meio para ter valor, para me sentir valorizada. Teria poder para ter conhecimento das leis, iria vencer todo e qualquer argumento. Então, eu ia me munir de me defender do mundo se eu conhecesse todas as leis. Isso é uma motivação não saudável. Advogado ganha dinheiro. Ser advogado garantiria dinheiro. Se eu for advogada, eu vou ter dinheiro. Dinheiro era importante. Eu ouvia muito, né, na minha infância que, isso não dá dinheiro, aquele outro também não dá dinheiro. Então eu entendi que, né, eu precisava então ganhar dinheiro para ser alguém, para ter valor. É uma Tinha motivação um não lugar saudável. só para complementar, o garantiria, né? Porque nada garante. Você pode ser advogado, não ganhar dinheiro, você pode, né? Enfim. É isso, gente, é uma mentira. Pra você ver como a gente conta umas mentiras pra gente quando a gente tá. Tava tudo inconsciente, tá, gente? Aqui, hoje, quando você olha para trás, né? Depois de adquirir muito autoconhecimento também, você olha e fala: nossa, olha o quanto que tinha de motivação impura, não saudável. Aí, ó, querer ser advogada para ser vista e reconhecida, passar a imagem de credibilidade, de ser confiável. Essa caiu por terra bem rápido quando eu comecei a advogar, porque o que não falta é piada de associando o trabalho do exercício do direito, né, do advogado com o ladrão, né? Então, assim, essa caiu por terra bem rápido, mas, enfim, tinha essa vontade, né, que não é uma motivação saudável. Aí, qual que era o meu medo de não conseguir? Se eu não conseguir, eu não sou ninguém. Perceber que eu não tenho valor. Então, se eu não conseguisse isso, se eu não alcançasse esse objetivo, eu não teria valor.
Senti a dor do fracasso, né? Se eu não conseguir isso, serei uma fracassada. Senti a dor da escassez financeira, porque eu acreditava que se eu não fosse advogada, eu não ia ter dinheiro, então ia ter que lidar com isso. Quais eram os meus medos de conseguir? Se eu conseguir, eu serei arrogante e insuportável. Eu achava que se eu fosse, né, advogada e fosse ganhar muito dinheiro, eu ia ser super arrogante. Nossa Senhora, me segura. Eu ia ser muito ruim. Perder o desafio, a graça e o valor da conquista. Então, de repente, atingir, conseguir, conquistar. E logo depois, ai, mas e daí? Né? Alguém que, por exemplo, tem muito esse ímpeto de realização, pode sempre estar em busca de vários objetivos e nunca se sentir preenchido verdadeiramente, né? Eu tenho como a minha autoimagem idealizada é de alguém que conquista muito. Então eu tinha muito essa necessidade muito grande de, sabe, o check. Conquistei, fiz, venci, conquistei, check, check. Então, assim, a fazeção em busca de realização, de conquista. Qual o próximo, né? Mas Fica sempre qual que é na o falta. próximo? Qual Fica que é o sempre na próximo? E fica falta. sempre Nunca... na falta, e sempre na falta, e sempre na falta. Perder o que eu conquistei ou errar e sentir a dor da frustração de perder o que eu conquistei. Por exemplo, agora eu sou advogada, eu tenho meu AB, de repente eu cometo um erro, né? Um advogado pode errar, assim como um médico pode errar, e pagar o preço disso, né? Aí por isso que a gente fala que o medo de conseguir também tem relação com o preço a pagar, né? E o preço a pagar? Era fazer a faculdade, pagar a faculdade, prestar o OAB, arriscar, me frustrar, correr o risco de não passar no OAB também. Não fazer psicologia, que era a minha segunda opção, acredite se quiser, gente. Eu tinha como segunda opção psicologia, né? Eu já tinha lá atrás um chamado para, de alguma maneira, trabalhar com o que hoje eu trabalho, mas eu deixei de lado. Ficava sempre como segunda opção lá na faculdade. Arriscar uma escolha que podia não ser a correta, como se eu nunca vou falar que não foi a escolha correta na época, mas hoje eu posso dizer que se eu tivesse um pouco mais de autoconhecimento, talvez eu já escolhesse lá como primeira opção a psicologia na época. Correr o risco de não encontrar o meu valor com a escolha dessa profissão. Quer dizer, é um risco que eu tinha que correr. E eu corri. Veja se o exemplo ajuda vocês a rever o material que vocês fizeram agora e de repente complementar alguma coisa. Elucidou alguma coisa aí? Volta no que vocês escreveram. Veja se algo de novo aparece que de repente pode ajudar vocês a complementar a ferramenta de vocês. Eu tô preocupada com o tempo. Temos 10 Falta minutos. 10. Eu acho que a gente precisa, tipo, ir pro final, sabe assim? Posso passar, nem que seja passar? Vamos seguir? A gente passa rapidamente os slides. É que eu tô vendo que eles estão olhando. Vocês estão tudo olhando, né, gente? E aí, como é que vocês estão? Alguém quer partilhar alguma coisa dos insights que veio? Se quiser, a gente para de gravar. Nem sei se tá gravando agora. Tá gravando? Tá Então gravando. vamos seguir. Vamos Tá seguir. bom. Quero ver onde vamos. Tá bom, vamos lá. Ixi, ixi. Peraí, gente. Deu aquele famoso pulou tudo. Talvez a gente passe uns 10 minutinhos então do tempo. Só pra gente encerrar. Ah, vamos aproveitar e tirar uma foto? Então, vamos aproveitar que vocês estão aí. Façam. Então, que eu sempre esqueço de tirar foto. Eu falei, como já tem gente saindo, a gente tira uma agora. Então vamos lá. Cadê a Lê? Então vai. Um, dois, três e. Pronto. Aí, Obrigada, saiu a foto. gente. Pera. Agora Foi, volta aqui. obrigada. Então vai, já.
Vamos ver se foi pro lugar certo. Então, continuando o exercício aqui. Você acredita que possa existir uma parte sua que poderia boicotar a concretude da sua intenção? Se sim, qual seria? Por quê? Se não, por quê? Qual que é essa parte que está dizendo não para a intenção? A partir desse exercício, não sei se já ficou mais claro de vocês perceberem esse lado não que boicota o que a gente quer. A gente já teve gente que realizou maternidade depois de passar por um trem desse aqui com a gente. É um dos meus orgulhos aqui, inclusive. É. Partilha a gente pode deixar para o final mais tempo, porque vocês já trouxeram um pouco. Quer seguir? Já segue aí, eu falo depois Tá da bom. parte de atividade. Gente, não saber que vocês negam o que inconscientemente desejam é a maior de todas as dores, porque você fala, gente, não está acontecendo. Por que cargas d'água? Estou aqui fazendo, estou aqui, ó, na batalha e não está acontecendo. Essa é a maior prova de que tem coisa que ainda não foi descoberta a respeito dessa sua intenção. Tem não que não foi descoberto ainda. Ao tornar inconsciente consciente, o seu poder diminui, né? Justamente por causa daquela frase do Jung que eu nunca consigo repetir. Nunca não, eu já repeti ela várias vezes, mas na pré-menopausa eu faço aqui a meia-culpa que fica difícil. Mas é mais ou menos a mesma coisa. Quer falar lá? E aqui eu queria trazer, vou tentar passar brevemente, que todo desejo, toda intenção existe essas duas forças em movimento, que é a força da atividade e da passividade. E quando a gente está numa corrente sim, essas forças, elas estão em equilíbrio, né, da atividade e da passividade. Então, o que que é isso? O que que é a força da atividade? É a ação, a disciplina, a autorresponsabilidade, a estrutura, ordem, ego, é o lugar, aqui o ego saudável, né? É o lugar do... Sabe a ação que eu preciso fazer para aquilo acontecer? Então, eu quero achar um emprego, eu mandar o currículo para a coisa acontecer, eu fazer as entrevistas, eu atualizar, esse tipo de coisa. A atividade é a ação concreta que a gente faz. A passividade é o lugar da espera, da confiança, de colocar a intenção, da entrega, fé, da liberdade da coisa acontecer da forma que ela tiver que acontecer, dessas dimensões mais sutis. E muitas vezes, ou a gente fica muito em um, ou muito em outro, e tem uma dificuldade de ter um equilíbrio nesses dois lugares. Então, imagina a gente plantando uma semente, uma árvore, enfim. Tem a ação de ir lá, arrumar a terra, plantar a semente, regar, isso é a força da atividade. E a passividade é esperar, confiar que aquela semente, que aquela árvore vai nascer, vai crescer, tem um tempo para aquilo acontecer. Então, esse equilíbrio das forças da atividade e passividade são super importantes quando a gente pensa na nossa intenção. E aí, muitas vezes ela está em desequilíbrio. Então, passa aí o próximo slide. Aí, ó, como é que vê? Eu gosto desse slide porque ele é prático, gente. Ele mostra pra gente onde é que o bicho tá pegando no dia a dia e que estão indicando que tem não os nossos. Isso, a gente tem, às vezes, uma força de atividade exagerada. O que que é isso? Eu quero de forma obstinada, daquele jeito, naquele tempo, daquela forma, e eu fico numa faseção eterna. Um pensamento obsessivo sobre a intenção, né? Um sentimento de que tem que acontecer de qualquer jeito, porque se não acontecer é quase como se fosse a morte para mim. Sentir que será uma derrota se você não conseguir. Ou eu posso estar numa força da passividade exagerada, que eu estou procrastinando. Eu estou numa resistência ali que eu sei que eu precisava fazer aquilo, mas eu estou procrastinando, nem sei por quê, nem sei qual que é a minha resistência. Ou eu acho que vai cair do céu, sabe aquela coisa? Eu quero mudar de emprego, mas eu não mando currículo, eu acho que vai aparecer um headhunter batendo na minha porta. Ou quero um relacionamento, mas eu não saio, não vou em aplicativo, acho que vai aparecer o príncipe encantado na porta da minha casa.
Então, esse é o lugar onde eu fico na força da passividade exagerada, né? Eu espero cair do céu. Ou uma desculpa que a gente usa, se for para ser, vai ser, como desculpa para não fazer. Essa frase ela tem um valor, né? Até espiritual, do se for para ser, vai ser, mas às vezes a gente pode usar ela como uma desculpa para não fazer as coisas direito, né? Não colocar a força da atividade em movimento. E às vezes eu aumento ou diminuo a importância dessa intenção satisfeita. Então, sabe aquela coisa tipo assim, nossa, não, tô pedindo muito, já tô tão feliz aqui, não sei o que, ai, tô pedindo demais. Um lugar onde a gente diminui o nosso desejo por não acreditar que a gente merece, que é de nosso direito. E gente, a gente pode sonhar alto. Podemos sonhar alto, é nosso direito ter abundância em todas as áreas da vida, não é em uma só, não. É nosso direito ter abundância em todas as áreas da vida. Podemos sonhar alto, mas também temos que estar dispostos a pagar o preço para isso. Ou eu posso diminuir a importância. Sabe aquela coisa, nem quero tanto, eu nem ponho tanto desejo, porque, né, tipo, não quero me frustrar se não acontecer, então assim, nem me importo se rolar ou não. Sabe quando você não põe tanta força para a coisa acontecer? Às vezes eu até nego o próprio desejo. Então, esses são exemplos de quando está Desequilíbrio. desequilibrado essas forças. Então, se eu percebo que eu estou muito na passividade, como é que eu posso fazer ações mais ativas? Se eu percebo que eu estou muito na atividade, como que eu posso colocar mais passividade, mais confiança, entrega, fé nessa intenção? E aí, o que pode estar por trás, né, na mente inconsciente? Sentimentos de não merecimento, não acredita que conseguirá, teme ter que lidar com a frustração, deseja para algum outro fim do que somente a intenção por ela mesma, uma negação do desejo pelo medo da frustração, teme lidar com as consequências de conseguir o que deseja, que são todas as respostas das perguntas que vocês fizeram no exercício anterior. Mas é uma outra forma de ver essa questão da intenção nesse equilíbrio de atividade e passividade. Já quer acrescentar? Não, falou tudo. Então, a pergunta agora, dentro desse ciclo da criação, né, desse equilíbrio das forças de atividade e passividade, em qual momento você está com relação à sua intenção? Você já arou a terra? Já plantou a semente? Está regando? Ou nem fiz isso ainda? Nem coloquei um pouco essa parte concreta da força da atividade para a coisa acontecer. Eu já soltei, então eu já fiz tudo que eu poderia fazer. E agora está entregue. Agora eu vou alimentando, vou regando aquilo, vou intencionando todos os dias, colocando a intenção, mas está entregue. Agora tá na parte da força da passividade. Então, em que momento você está em relação à sua intenção? Hoje eu já estou colhendo frutos, já estou vendo isso florescer. Já vi florescer alguma vez e agora eu estou fazendo o ciclo mais uma vez com mais consciência do que já passou. Então, reflitam sobre isso também. Porque é cíclico, né? E às vezes a gente realiza as nossas intenções e aí começa um novo processo a partir do aprendizado daquela intenção que a gente teve. E coloca um outro desejo. Então é cíclico. Pode seguir, já. Como identificar a autossabotagem nesse processo? Você quer seguir, já? Pode seguir Pode agora. ser. Gente, rapidinho, porque eu quero mais ouvir vocês também. E aí, quem quiser ir indo por conta do horário, né? Mas aí a gente conversa com quem ficar. A gente por nós, a gente fica aqui, né? Se deixar. Primeiro passo, né? É realizar esse exercício de autoinvestigação sobre qualquer intenção. Você guardar isso aqui, essas perguntas com esse formato, isso vai já ajudar a elucidar qualquer intenção que vocês têm. 2, se observar nesses 3 níveis aqui. Quando as coisas acontecem, quais são meus pensamentos, meus sentimentos e ações a respeito da intenção? Coisas relacionadas a essa intenção, né? Que vão acontecendo. Como é que isso me afetou? O que que eu pensei? O que que eu senti? E, e qual foi a ação que eu tomei diante disso que aconteceu? Então, é ligar o auto-observador mesmo. Se observar no equilíbrio das forças da atividade e passividade, conforme o slide anterior mostrou, né? Anotar num caderno, sem ficar se julgando, todo o conteúdo que foi observado. Tudo que acontece relacionado a essa intenção. Pedir para essa sua inteligência espiritual
te guiar em relação a esse desejo. Quando a gente fala em inteligência espiritual, a gente não fala de religião especificamente, mas se você tem alguma, acredita em Deus, fique à vontade. Mas todos nós temos, até os mais céticos. Tem como pedir para a sua essência divina, sua psique, seu self, te guiar nessa, né? Sua intuição te guiar com relação a esse desejo. Fazer 100% da parte ativa, sem obstinação, lembrar para não entrar nesse lugar dessa fazeção, porque isso indica que tem não. E aí, se tiver nesse lugar, putz, qual que é meu não? Perguntar. Ser capaz de abrir mão de obter o que se quer, do seu jeito e no seu tempo. Essa é a parte mais difícil, tá, gente? Esse aqui é um. Esse é doído de ser capaz de, pelo menos para mim, eu falo que é a parte mais difícil. Ser capaz de abrir mão de obter o que se quer, do jeito que se quer, no tempo que se quer. Confiar e esperar. É isso. Ah, é fácil? Não, não é fácil, gente. Falei que não ia ter fórmula mágica, mas é um passo a passo bom de ter em mente. Então, a gente sempre traz aqui o significado, né, do que a gente está falando. A gente falou de autossabotagem. O significado do dicionário é ato ou efeito de impedir o próprio êxito ou de agir para prejudicar a si mesmo. A gente não faz isso conscientemente, ninguém quer prejudicar a si mesmo, né? Mas para a gente aqui da Catris, autossabotagem de verdade é não querer ver aquilo que te impede de se autorrealizar. Então, parabéns para vocês que estão aqui hoje querendo ver. Porque tá aqui hoje, tá aqui até agora, é porque quer ver. Então, isso é bem importante. Isso é vencer uma primeira resistência, a olhar para como faz esse processo e vencer a própria sabotagem. Ela vai continuar acontecendo, tá, gente? Só que ela acontece e a gente, querendo olhar, a gente vai, vamos dizer assim, entre aspas, desmagnetizando o campo de energia para poder manifestar as coisas que a gente deseja na vida. Isso é real. Gente, próximo encontro, estamos aqui aguardando temas de vocês, onde quiser, se quiser falar agora, botar no chat, quer mandar no WhatsApp, fica à vontade. Vai ser dia 27 de fevereiro, final do mês que vem, quinta-feira, também das 19 às 8h30. Como você pode contribuir? Sugerindo temas para os próximos encontros, compartilhando a Catris nas redes sociais, indicando o EPA para quem mais vocês entenderem que possa se beneficiar dele, escrevendo ou gravando um depoimento para a gente, indicando a Catris para a empresa para a qual vocês trabalham, enfim. Aqui são todos os nossos serviços, produtos, o que a gente faz para as organizações, principalmente. Então, tanto o que a gente entrega, como de que formatos, né? E que mais? Isso é o que a gente faz para vocês, pessoas físicas que estão querendo fazer o trabalho, que já estejam comprometidos com o seu próprio autodesenvolvimento. A mentoria Inteligência Espiritual na Prática, como a gente disse no começo do encontro, a gente está fazendo, não está fazendo esse semestre, não está abrindo turma esse semestre, mas a gente não vai tirar isso aqui daqui, não. Pode, tem lista de espera, se quiser colocar o nome lá. Se a gente vê que a lista de espera tá grande, a gente fala, ah, peraí, que eu tô querendo abrir agora. Vamos lá, vamos fazer esse esforço. A gente tem grupos de Patchwork. Nós três somos facilitadoras da metodologia Patchwork, né? Para quem se sentir chamado por esse caminho, especificamente, se quiser saber mais, pode contatar qualquer uma de nós que a gente pode se encontrar para falar mais desse tema. A Lá toca à frente da mentoria de comunicação não violenta. Eu toco à frente de coaching de carreira, faço isso há 10 anos. Eu fiz o pulo com isso e faço até hoje. É um trabalho que eu adoro, eu acho muito potente. Inclusive, eu passei por um processo para poder fazer a minha transição de carreira e estar aqui fazendo o que eu estou fazendo com vocês hoje. E ela também toca à frente de mediação de conflitos. Estamos aí, gente, fazendo a nossa propaganda. Então, siga-nos aí, a gente já está no Instagram, também está no LinkedIn. E agora eu vou parar de compartilhar. E Quero eu ver vou a parar a carinha de gravação vocês. para a Tá gente bom. também poder papear aqui um pouco. Então, quem assistiu online, agradeço. Até aqui.